E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que vocês estejam bem também. Finalmente chegou o frio aqui, um friozinho meia boca, né? Mas tá, melhor do que o calor que andou fazendo nos outros dias aí que eu comentei com vocês, né? Pois é, então vamos lá para um livro, gente. Olha, vou dizer para vocês que eu adorei a leitura, que é deste daqui. O Monge, do Matthew Gregory Lewis. Gente, eu adorei essa história mesmo, tá? É cheia de tramas, eu tô aqui com as minhas anotaçõezinhas de novo, porque eu quero trazer umas curiosidades para vocês e não quero me perder aqui, porque sabe aquele livro que uma trama vai entrando na outra e um personagem não tem nada a ver com um, aí depois lá no fim tem, enfim, é assim, tá, gente? Então, vou conversar com vocês aqui, primeiramente sobre o autor. Ele também é conhecido como Monk Lewis, de tanto sucesso que fez esse livro aqui dele, gente. Reza a lenda que ele escreveu aos 19 anos e que ele terminou esse livro aqui em 10 semanas. Influenciado pelo Castelo de Otranto e pelos Mistérios de Udolfo, que também são outros góticos, né? O Castelo de Otranto tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado para vocês. A gente vai conversar sobre as adaptações também, tá? Mas vamos com calma e por partes, tá, gente? Então, né, aos 19 anos, ele faz essa obra aqui. Existem muitos críticos aí que não acham tudo isso. E o Matthew, gente, ele faleceu bem novo, né? Ele nasceu em 1775 e faleceu em 1818. Ele morreu de febre amarela no mar. Ele foi viajar para Jamaica, onde o pai dele tinha deixado muitos terrenos, né? Ele herdou muitas terras e tinha na Jamaica. Então ele foi lá para tentar aliviar, inclusive, a situação dos escravos que tinham lá nas plantações deles, enfim, né, nas terras que eles tinham cultivo. E aí ele tentou lá, né, fazer um trabalho de aliviar um pouco o sofrimento dos escravos e tal, e quando ele retornou, ele já retornou com febre amarela e ele morreu em alto mar. Pois é, gente, com 45 anos, mais ou menos, né, mais ou menos isso aí. E aí, então, vamos aqui entrando para as adaptações, tá, gente? Olha só. Tem uma de 1990, que é The Monk, que eu assisti ontem. E assim, é um filmezinho B, tá, gente? Até a metade ele tá muito fiel ao livro. Depois ele dá uma modificada. Inclusive tem um personagem aqui que é bem importante. Eles tiraram fora, né, do filme, mas assim, no grosso da história se manteve bem fiel, tá? Mas é um filmezinho assim, né, bem baixo orçamento, tá, gente? Eu vou deixar, ele tem no YouTube, eu vou deixar nos comentários fixados aqui pra vocês, tá? Eu tô um pouco resfriada, tá, gente? Não reparem que eu tomei um monte de remédio já pra passar um pouco esses sintomas, né, da gripe. Tem também, gente, na Amazon Prime, uma adaptação de 2011. Essa eu ainda não assisti, pretendo assistir agora nos próximos vídeos, tá? Tem várias adaptações e coisas que fizeram em cima dessa história do monge. Uma delas, e aí eu finalizo aqui com as coisas que fizeram em cima da obra dele, foi uma ópera, gente, 1854, que é La Nonne Sanglante, tá? Que é A Feira Sangrenta, que é uma historinha que entra aqui também, só que isso ele pegou do folclore, né? É uma história, digamos assim, real, que as pessoas contam, folclore de certa região, e muitos acusaram, inclusive, ele de plágio por essas coisinhas que ele pegou e acrescentou no livro dele, inseriu no livro. Então é a história da Freira Sangrenta, que realmente é uma história, né? E outra que é o Judeu Errante, que também se mistura com a história da Freira Sangrenta aqui, mas é coisa do folclore, né? Então ele aproveitou e colocou aqui na história dele, ficou bem legal, tá?
As passagens que tem da Freira Sangrenta, gente, eu me assustei, porque assim é assombração. Sério. Então tem essa ópera, tem no YouTube também, eu vou deixar para vocês também aqui fixado nos comentários, tá? E, gente, assim, o que eu falar aqui, eu vou tentar fazer um resumo, né? Eu sempre faço resumo dos livros que eu leio, né? Para trazer aqui para vocês, não é bem lá uma resenha, né? Mas é um resumão do que eu li. E esse daqui eu vou tentar mesmo fazer um resumo, porque tem muita coisa aqui, tem muitos acontecimentos, muitas tramas. E aí eu vou fazer um resumão para dar mais ou menos uma ideia do que é a história para vocês, tá? Então eu vou ler aqui atrás um trechinho, né? Sinopse aqui que diz o seguinte: admirado e respeitado em Madrid, a história se passa em Madrid, eu acho que contemporâneo ali a época que ele escreveu, né? Ali para o finalzinho do século XVIII. Admirado e respeitado em Madrid, o monge Ambrósio alcançou a fama por sua conduta exemplar e pelo poder de sua oratória. Mas venha conhecer a tentação no rosto de Matilda, uma linda moça que se infiltra no mosteiro disfarçada de noviço. Depois de sucumbir aos seus encantos, os desejos de Ambrósio tornam-se insaciáveis e ele passa a viver em meio à depravação, rituais demoníacos e aos mais perversos crimes que decorrem de sua perdição. A luta constante contra o remorso e a ambiguidade de seus sentimentos são capazes de levá-lo à loucura, tá? Então é bem isso mesmo a história, tá, gente? Essa edição aqui da Pedra Azul, bem bacana. Eu acho que eu não tinha nenhum livro da Pedra Azul, esse daqui é o primeiro, tá? E como é que tá então o livro, tá? Que eu já coloquei aqui, ó. São 3 núcleos principais, que é isso que eu vou tentar resumir aqui para vocês, tá? Só que cada núcleo vai ter as suas historinhas à parte, onde vão entrar outros personagens também. E no fim, esses 3 núcleos se entrelaçam. Então, depois, um personagem vai ter contato com o outro, apesar desses 3 núcleos seguirem as suas histórias em paralelo. Mas chega num certo ponto que eles começam a ter os seus pontos de ligação ali, suas conexões, tá? O livro é muito fluido, tá, gente? Apesar de ter sido escrito em 1794, foi lançado em 1796. É super fácil, rápido para ler. E ele foi bem criticado na época, tá? Até agora, o século XX, começo do século XX, muitos críticos não achavam essa obra grande coisa. E ela, assim, não é lá grande coisa, né, gente? Mas é bacana, tá? Eu gostei. Então, muitos críticos não davam o devido valor histórico para a obra. E aí, agora, no século XX, eles começaram a valorizar mais o monge, né? Que é um precursor aí do gótico, né, gente? E na época foi criticado por tudo isso aqui que eu li para vocês. Imaginem 1796, falar de um monge devasso. Aqui tem incesto? Tem. Tem crime cruel? Tem. Tem intriga? Tem. Tem ESTUPRO? Tem. Tá? Então, tem ritual demoníaco? Tem. Então, assim, é um livro, um prato cheio, né? Pra quem gosta dessas coisas, tá? Mas na época, claro, né? Que teve gente que gostou, que apoiou, tanto que ele fez um burburinho, ele vendeu bastante exemplares na época, né? Que foi lançado. E quem saiu em defesa de Matthew Gregory Lewis? O Lord Byron e o Marquês de Sade. Só podia, né, gente? Claro, só podiam ser eles para defender essas coisas horrorosas que estão escritas aqui atrás. Mas, gente, assim, quando eu comecei a ler, deixa eu tomar um pouquinho aqui do meu suco de limão. Quando eu comecei a ler aqui nas primeiras páginas, eu fiquei meio assim, por quê? Ele tem uma pitada de humor, né? E eu não gosto de alívio cômico, né? Pra mim, ou a coisa é séria ou não é. E aí, esses alívios cômicos me lembrou o Castelo de Otranto e me lembrou
Os Sofrimentos do Jovem Werther, tá? Porque ambos, né, são da mesma época. Esse daqui é de 1764 e esse daqui é de 1774, tá? Então, provavelmente, o Lewis leu o Castelo de Otranto, ele leu e se inspirou para fazer esse daqui. Provavelmente o outro do Goethe ali também ele tenha lido, tá? Mas assim, tem esses alívios cômicos, mas não é uma coisa que incomoda. Até me peguei dando assim uns sorrisinhos enquanto eu lia. Não foi como este daqui que eu fiquei meio de cara, né? Não gostei muito. Assistam o vídeo. Mas o Monge eu gostei, achei legal, me peguei ali dando certas risadinhas enquanto eu lia e não, para mim não estragou a história, tá? Apesar dela ter todo uma atmosfera macabra, pesada, mas é engraçado que eu não senti tanto isso enquanto eu lia. Tem trechos aqui, gente, de um bebê que morre, que é assim, pesadíssimo, sabe? Se eu lesse aqui para vocês, eu não vou ler outros trechos, vocês iam ficar meio horrorizados, sabe? Mas sei lá, enquanto eu li, eu não senti nada assim de pavor, de horror. Eu senti o terror, que foram nos momentos em que a freira aparecia, que é só um trechinho ali do núcleo de uns personagens e depois some, ela começa e se encerra ali e não segue adiante, tá? Mas então, começando aqui pelos núcleos, então, vamos ver se eu consigo juntar o que tá aqui para vocês, que eu quero deixar de uma forma bem clara, mas não alongando muito e falando muito do que acontece, tá? Até para não dar o spoiler aí para vocês. Nós temos então aqui o núcleo principal, digamos assim. Eu vou começar do começo. Na primeira página, a gente tem aqui uma crítica do Lewis, uma crítica bem humorada, porque ele começa aqui nos narrando um sermão que o monge, que é o Ambrósio, né, tá falando ali, né, numa igreja, no mosteiro. E as pessoas, ele fala para nós aqui, o narrador, que as pessoas estão lá, todo mundo reunido, mas que não é necessariamente para ouvir o sermão. Elas estão lá para fofocar, para ficar cuidando um do outro, o que um tá vestindo, com quem o outro tá falando, se aqueles ali estão saindo juntos, se não estão. Que, assim, independente do que o sermão é ali, do que está sendo falado, as pessoas nem ouvem, elas nem vão lembrar do que é. Ele até diz aqui que os sermões poderiam ser todos iguais, né? Então, ele já começa alfinetando a igreja, né? Que, na verdade, ele critica muito aqui, vocês vão ver enquanto a gente for conversando, tá? E aí, na segunda, terceira página, o núcleo já se forma, tá? Mas então, o principal núcleo é o Ambrósio, que é o monge. Ele é o rei da oratória. Então, ali nesse começo é ele, né, que tá ali fazendo o sermão e tudo, e ele é tido assim como um santo em Madrid. Todo mundo adora ele, acha que ele é um homem puro, um homem santo, um homem de Deus, né? E ele tem um grande pecado, né, que é o pecado da vaidade, porque ele se acha assim, ele se acha um grande virtuoso, ele se acha um homem que está num contato com Deus acima de outras pessoas, ele sabe que as pessoas adoram ele e ele gosta disso, né? E aí dentro desse mosteiro, ele tem um amigo, né, um outro mongezinho mais jovem, que é o Rosário. Os dois se dão muito bem, sabe? Com o Rosário parece que ele é mais humano. Parece que ele tira esse personagem de monge e parece que ele se torna o Ambrósio. Os dois se dão super bem, são muito amigos, um adora, né, tá na companhia do outro. Até que o Rosário se revela
A Matilda é uma mulher que abandonou tudo. Ela era uma mulher muito rica. Ela abandonou tudo para ir para o mosteiro. Então ela tinha o cabelinho curto, ela estava sempre assim com o capuz bem para baixo, para não mostrar que é mulher, né? Então ninguém via o rosto dela, na verdade, né? E os dois se dão muito bem, então ela fala, né? Ela revela para Ambrósio que ela foi ali para dentro, por causa dele, que ela ouviu um dos sermões dele e ficou enlouquecida. Mas o amor dela é muito puro, é muito verdadeiro. Então ele fica chocado com aquilo, claro, ele não aceita. Não, você tem que sair daqui, porque, né, onde já se vê uma coisa dessa, uma mulher aqui, tu vai ser uma tentação permanente na minha vida. E ela não deixa eu ficar aqui como se fosse o teu amigo, como a gente sempre se deu bem até hoje, como dois amigos, duas pessoas que gostam um da companhia do outro. Nisso, ele não quer, né, não aceita e tal, e aí ela diz que se ele não aceitar, ela vai cravar um punhal no peito, e ela faz isso. Nisso, essa parte aqui fica desnuda e ele vê, né? E ali já começa a mente dele a, né, vagar por aí. Então ele acaba aceitando, né? Ela convence ele de que deixe ela permanecer ali no anonimato, né, de mulher. E eles estão essa conversa, ela é num jardim do mosteiro. E tem um momento que ele vai pegar uma rosa. Tudo isso assim, ali enquanto eles estão conversando sobre isso, que ela faz essa revelação. Ele vai pegar uma rosa e uma serpente pica ele. E aí eu acho isso bem simbólico, que já é o prelúdio de tudo o que vai acontecer. Então eu vejo o Ambrósio e a Matilda meio que como Adão e Eva, sabe? Porque ela insiste, ela entra na mente dele, ela convence ele de que eles vão ser só amigos. Tá, né, gente? E logo vem a serpente e pica ele. Pois bem, a partir disso, o Ambrósio cai na luxúria, na devassidão, e é muito bem retratado isso aqui. Claro que não é explícito o que eles fazem, mas fica muito claro tudo que está acontecendo naquelas paredes ali do mosteiro. E aí, gente, em uma semana, o Ambrósio já tá cheio da Matilda. Ele já não aguenta mais ela, ele já não quer mais fazer sexo com ela. E aí ele pensa em outras mulheres, outras formas de, né, saciar a vontade dele. Aí a gente vai para um outro núcleo, que é o do Lorenzo e da Antônia. Do Lorenzo e da Agnes, vamos começar assim, pelo Lorenzo e Agnes. Lorenzo é um rapaz rico, muito rico. Ele tem a irmã dele, a Agnes. Tem o Dom Ramon, que é o amigo do Lorenzo, tá? E o Lorenzo vai se apaixonar depois pela Antônia, mas daí isso já é um outro núcleo, depois eu falo para vocês. Então é o Lorenzo, o Dom Ramon e a Agnes. O Dom Ramon não conhece a Agnes, ele é só amigo do Lorenzo. Aí a gente entra na história do Ramon. Ele vai nos contar como ele conheceu a Agnes. Então ele passa por um monte de coisa, é assaltado no meio da estrada. Depois desse assalto, ele passa a ter um pajem, que é o Teodoro, que é uma figura muito legal na história. Ele vai parar num castelo de uma tia do Lorenzo, que é uma tirana. E lá ele conhece a Agnes, que a Agnes está morando na Alemanha, isso. Está morando com essa tia deles, do Lorenzo e da Agnes, lá num castelo.
O Dom Ramon vai parar lá. Por várias circunstâncias após esse assalto, que a tia dela, acho que é Rodolfa, também foi vítima desse assalto também, por isso que ele acabou indo lá para esse castelo, porque ela convidou ele para ir para lá, já que ele salvou a vida dela, né, quando teve esse imbróglio. Lá ele conhece a Agnes, se apaixona, perdidamente apaixonados. Entra a história da freira sangrenta, nesse ínterim, tá? Entra a história da freira sangrenta, que é uma freira que assombra esse castelo. E aí foram as partes que eu fiquei com medo, porque ela aparece como uma assombração mesmo, tipo no pé da cama do Dom Ramon no hospital, porque ele vai parar no hospital, tá? Os dois se apaixonam. Ok. A Rodolfa, a tia da Agnes, se apaixona pelo Dom Ramon também. E acha que ele tá correspondendo, porque ele fala, ai, eu tô com sentimento, né, eu estou gostando de uma pessoa, mas eu não sei se eu posso revelar. E a Rodolfa jura que é ela, e ela é casada, detalhe. E ela acha que é ela. Quando ele fala que é a sobrinha dela, a Agnes, deu. Ele conseguiu ali uma inimiga eterna. Então essa mulher vai encher o saco até determinado ponto da história. Nisso, ele tenta fugir do castelo com a Agnes, tá? E ele acaba fugindo com a freira sangrenta. Gente, sério, é muito boa essa parte. Ele não encontra com a Agnes e vai lá e procura por ela, e a outra, claro, não quer deixar, tá escondendo a guria, porque tá mordida, tá com raiva, né, tá com dor de cotovelo. Mas eles conseguem uma noite se encontrar. E aí eles vão fazer aquilo. Disso implica na gravidez da Agnes. E ela estava prometida desde criança a ir para uma abadia. Por superstição da família. O Lewis, ele critica muito aqui também as superstições da época. Diz que Madrid era virada em superstição. E então a Agnes foi prometida para essa abadia. E o Dom Ramon tenta sequestrar ela de todas as formas para que os dois possam se casar. Gente, ela acaba indo então, tá? E essa abadia, a gente tem uma abadesa que ela é assim a correspondência do mal do Ambrósio. O que tem o Ambrósio de devasso, perdido na luxúria, o monge no mosteiro, a gente tem a abadesa na abadia, que gente, é um demônio, mulher, sabe? Ela é ruim. E ela descobre que a Agnes está grávida. Gente, ela proíbe o irmão dela, nisso depois o Lorenzo vai procurar por ela, né? O Dom Ramon tá quase morrendo lá, doente, em depressão, porque não vai mais ter a Agnes, porque ela foi lá para essa abadia. Então o Lorenzo vai lá, quero ver minha irmã, e a abadesa não deixa. Até que um dia ele chega lá, ela diz assim, ela morreu, faz 3 dias ela está morta. Mas eu quero ver o túmulo, não sei o quê. Não, tu não vai ver. Simples assim, gente. E ela falou para Agnes que ia aplicar o pior dos castigos para ela e para o bebezinho dela. Porque a abadia dela não ia ficar manchada por causa disso. Que ela estava fazendo de tudo para que fossem as melhores famílias, as famílias mais ricas mandassem as suas filhas para lá. E realmente ela faz muita maldade com a Agnes, tá? Eu acho que desse núcleo, eu acho que tá de bom tamanho. Aí vamos para o outro núcleo agora, que é o do Lorenzo. Então, Lorenzo, lá no começo, quando o Ambrósio tá fazendo aquele sermão, o Lorenzo conhece a Antônia, né? Ali na igreja, ali que eles estão. E ele já se apaixona. Então ele tenta convencer a mãe da Antônia ela não tem pai, né? Ela é órfã de pai. Tenta convencer a mãe da Antônia, a Elvira, de permitir que eles se casem. E a Elvira, porque já teve um passado bem traumático com pessoas de poder,
ela diz que não, que o pai dele, que é o conde não sei o quê, não vai permitir o casamento. E que isso só vai machucar o coração da Antônia. E a Antônia é uma moça virgem, uma moça pura. A Bíblia da Antônia é adulterada, porque a mãe dela tira todos os trechos que tem alguma coisa de picante, ela tira para que a Antônia leia uma Bíblia pura, inocente, sem nada, né? Então ela é assim, ela é a menininha que ela não sabe nada da vida, nada. Tem 18 anos, não sabe absolutamente nada da vida. E a mãe dela fica assim em cima dela, né, protegendo. E ele, não, mas eu vou conversar com meu pai, eu tenho certeza que ele vai permitir o casamento, não sei o quê. E aí o Vira diz, né, tá, tu é um bom rapaz, um bom moço, se o teu pai permitir o casamento, eu também permito. Mas antes vai ter que conversar com teu pai. E aí, por causa do embrolho da Agnes, o Lorenzo se afasta da Antônia, porque ele fica envolvido com a irmã, tentando, né, tirar a irmã lá da abadia e aquela coisa toda. E aí a Antônia acha que Lorenzo não ama mais ela, porque ele não aparece mais, ele não, né, não deu mais sinal de vida. Aí o que o Lorenzo faz é mandar uns caras para fazer serenata lá na casa da Antônia. E ela ouve tudo, mas ela não acredita que é pra ela acha que é pra vizinha, sabe? Então ela fica lá, né, toda perturbada, porque o amor dela não vai mais aparecer. E assim são os dramalhões, né, gente? Mas não é um dramalhão ruim de ler, sabe? É tão fluido, tão assim bem escrito, que não fica aquela coisa assim de, meu Deus, não aguento mais. Não, são aquelas coisas exageradas, aqueles amores exagerados, aquelas sofrências exageradas também. Mas é bacana. Podem confiar em mim. Aí, gente, nisso, tá a Antônia ali, a Elvira, a mãe dela, cuidando dela. O Ambrósio, ele consegue ter contato com a Antônia, né? Acontece ali um fato, né? Tem um acontecimento e ele bota os olhos na Antônia. Gente, pra quê? Ele quer, porque quer, possuir a Antônia. Não importa o que ele tenha que fazer. E aí ele recorre a Matilda. A Matilda, nessa altura do campeonato, já nem quer mais sexo com o Ambrósio, porque ela viu que ele, tipo, dispensou ela, mas como o amor dela é muito puro, muito sincero, ela se contenta em ser amiga dele. E aí ela começa a ajudar ele a fazer rituais satânicos para que ele consiga o que ele quer com a Antônia, que é possuir a Antônia, que vocês entendem o que isso quer dizer, né? Pois é, nem que ele tenha que matar para isso, né? Nem que ele tenha que sequestrar a Antônia para isso. E ele vai fazer, gente, ele vai assim até as últimas consequências. O cara tá assim, ele tá cego, sabe? Ele tá perdido na luxúria, ele tá perdido na devassidão. E a Matilda fica ali, sabe, que nem um capeta assim com um garfinho, vai, eu te ajudo, né? Então ele descobre que ela faz pactos com um demônio, que ela faz rituais satânicos, ele fica horrorizado, mas só de lembrar da Antônia, ele já sabe, tá, eu vou aceitar, eu quero fazer, ele fica completamente cego. Mas é uma coisa assim, interessante, que parece que quanto mais o Ambrósio se afunda nos vícios, mais ele se humaniza, porque assim, ele vai ali naquela perdição toda que ele tá, ele vai fazendo várias reflexões, sabe, da pessoa que ele era, da vida que ele tinha e no que ele tá perdido agora. Ele tem medo de Deus, do castigo de Deus, tem medo de estar perdido, né, para sempre. Então ele também começa a refletir nas ocasiões que ele poderia ter sido bom e ele não foi. Com a Agnes, por exemplo, a Agnes vai ter um ponto de contato com o Ambrósio, que ele poderia ter feito alguma coisa para tirar ela dessa abadia, e ele não fez. Ele tipo, não,
tu tem que ser castigada, tem que ficar aí mesmo, sabe? Tem um castigo muito severo. E aí ele começa a pensar nessas coisas assim, e aí ele tenta, sabe, recuperar um pouco do que ele perdeu, mas aí parece que ele se afunda mais, sabe? É um passo pra frente que ele dá, mas parece que é um passo num buraco. E aí ele dá aquele passo pra frente, mas ele já se afunda, sabe? Eu acho que é isso, mais ou menos. Eu vou ler uns trechinhos aqui pra vocês, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é. Gente, são 3 tramas, né? São 3 núcleos, mas é o que eu disse, eles vão se entrelaçando, os personagens vão começando a ter contato uns com os outros, e na órbita de cada núcleo vai tendo, né? Vão tendo outras historinhas, né? Mas assim, não é complicado, gente. A gente vai lendo assim, é bem de boa, tá? Então eu vou ler um trecho aqui, que o Ambrósio, ele caiu, parece que de paraquedas lá no mosteiro, né? E aí a história dele vai ser explicada aqui num determinado ponto. Vai ter uma reviravolta no final. Eu até não gostei muito, sabe? Não é nada assim, nada a ver isso. Não, até, né? Algumas pessoas podem gostar, mas eu acho que não precisava, né? Eu acho que foi desnecessário, que é com relação à vida familiar dele, tá? Então, olha só. Falando aqui um trechinho de quando ele era criança, de quando ele foi lá para o mosteiro. Infelizmente, fora afastado da família enquanto ainda era muito pequeno. Caiu nas mãos de um parente cujo único desejo era não voltar a vê-lo nunca mais. Para tanto, foi encaminhado a um amigo, o antigo superior da Ordem dos Capuchinhos. O monge usou de todos os artifícios para convencer a criança de que não havia felicidade fora dos muros do mosteiro. Seu êxito foi total. A maior ambição de Ambrósio era ingressar na Ordem de São Francisco. Seus instrutores reprimiram cuidadosamente aquelas virtudes cuja grandeza e desinteresse não combinavam com a vida no claustro. Ele era uma criança muito virtuosa. No lugar de benevolência universal, ele adotou uma parcialidade egoísta pela sua condição particular. Aprendeu a considerar a compaixão pelos erros das outras pessoas como um crime da pior índole. A nobre franqueza de seu temperamento foi transformada em humildade servil. E a fim de interromper o progresso natural de seu espírito, os monges aterrorizaram-lhe a juventude com todos os horrores que a superstição poderia proporcionar. Gente, vocês imaginem em 1796 um livro falando disso, dos mosteiros e das abadias, de um monge fazendo tudo isso, e os outros monges também eram tudo farinha do mesmo saco, porque, né, corromperam praticamente a alma do guri que tinha tudo para ser um bom ser humano. Imagina o burburinho realmente que fez, né? Como eu disse para vocês, foi muito criticado, mas também muita gente gostou, muita gente comprou. Saíram várias edições na época. Deixa eu ler, eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. 2 personagens aqui vão acabar enclausuradas em tumbas, tá? E aí, uma delas acontece o seguinte. Esse é o Ambrósio. Ele retirou seu corpo imóvel da tumba, sentou-se em um banco de pedra e, com fulana nos braços, passou a observá-la pacientemente, procurando sinais da sua recuperação. Mal podia conter sua paixão e não desfrutar do corpo dela enquanto estava ainda inconsciente. Sua luxúria havia aumentado como resultado das dificuldades que o impediam de satisfazer-se. Então, assim, quanto mais difícil ele achava uma conquista, com mais vontade ele ficava. Que é o que acontece até hoje, né, gente? Aquela coisa assim, parece que a pessoa, quanto mais difícil, mais a gente quer, né? Além disso, fazia tempo que não estava com uma mulher. Desde o momento em que deixou de escutar os protestos de amor de Matilda,
que o rechaçou dos seus braços para sempre, tá? A Matilda não queria sexo com ele, mas assim, até o fim, ela fica do lado dele e, gente, assim, ó, corrompendo ele. Que a pior coisa, eles até acho que comentam aqui, é o vício travestido de virtude. Então, no momento que parece que ela tá ali ajudando ele, fazendo, né, com que ele se sinta bem, que ele faça as coisas que ele tem vontade, na verdade, ele tá cavando um poço cada vez mais fundo para ele, para a alma dele, porque vai para perdição total, né, gente? É isso, então. Eu acho que esse vídeo merece um dedo no likeão. Sentem o dedo no likeão. Deem uma olhada aqui nos comentários fixados, que eu vou colocar algumas coisas ali, tá? Vou colocar a ópera, vou colocar o filme e vou colocar também o vídeo do Castelo de Otranto que eu fiz, tá bom? Nos vemos no próximo.